Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor, como que vocês estão? Aqui estamos felizes porque até que o Senhor nos sustentou, louvado seja o nome do Senhor. Quero já de antemão pedir para que vocês curtam, comentam e compartilham para que Deus ele possa levar essa mensagem aos corações necessitados. E essa palavra é poderosa, nós não podemos deixar ela morrer no nosso WhatsApp. Então passe adiante, envie, compartilhe para que mais vidas sejam edificadas. Amém? Sem mais delongas, vamos à palavra, ou vamos orar, na verdade, né? Agradecer a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, por mais um dia. Pai, pedimos que o Senhor vá adiante, livrando, protegendo-nos de todo e qualquer mal. Abençoa já nossos maridos que estão no trabalho, abençoa nossos filhos que já estão na escola, abençoa, Senhor, donas de casa, mães, cada um que vai ouvir esta mensagem, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por todo e sempre. Amém e amém. Glórias a Deus, amados. A palavra que eu quero deixar hoje, Tiago 3, do versículo 1 a 8, mas nós vamos frisar no versículo 8. Depois vocês leiam esse pedaço completo para vocês entenderem, né, a mensagem que Deus quer falar. Mas o versículo 8 diz assim: a língua, porém, nenhum dos homens a pode domar. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Amém? Até aqui. Amados, ontem eu estava assistindo um culto e esse pastor pregou uma palavra assim que, sabe, me deixou assim de boca aberta. Amados, nós temos que ler a palavra, mas nós temos que aprender de fato colocar ela, viver a palavra. Não adianta a gente trazer aqui uma palavra todo dia, pregar uma palavra, a gente escuta, mas a gente não coloca ela em prática. O Senhor tem cobrado muito, né, de mim que tudo que eu tenho pregado aqui, que tudo que eu tenho falado aqui, que eu coloque essa palavra em prática. Isso serve para mim, porque antes de cortar para você, corta aqui para mim. Então que nós possamos de fato aprender a colocar a palavra, né, todos os dias em nossas vidas e viver ela verdadeiramente. É isso que o Senhor se agrada, da obediência. E que adianta a gente ler uma palavra, aquela palavra faz efeito por alguns minutos, mas depois a gente vomita. Tudo que nós lemos e aprendemos, nós colocamos para fora. O nosso coração precisa ser limpo. Temos que limpar esse coração sujo, cheio de maldade, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler de novo. A língua, porém, nenhum dos homens a pode domar. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Amados, a carta de Tiago nos confronta com uma verdade poderosa. A língua ela tem uma força para construir e para destruir. No versículo do 1 ao 8, como eu disse no início, ela compara a língua com pequenos objetos que controlam grandes forças. Um freio que guia um cavalo, um leme que direciona um navio e uma faísca capaz de incendiar uma grande floresta. Amados, são com pequenas palavras que nós podemos motivar alguém. São com pequenas palavras que nós podemos alegrar o dia de alguém. São com palavras pequenas que nós podemos levantar aquela pessoa que está ali entristecida, passando por lutas. Mas também são com algumas palavras que nós derrubamos um coração com críticas, com murmuração. São com algumas palavras que nós destruímos o nosso próximo. Amados, e Tiago ele alerta que mesmo sendo um membro pequeno do nosso corpo, a língua ela tem um impacto imenso, tanto para o bem e quanto para o mal. Amados, que nós possamos usar
esse pequeno órgão, a língua, daqui em diante, verdadeiramente, para construir algo bom na vida de alguém, para deixar para alguém algo que, sabe, às vezes aquela pessoa já está tão destruída e a gente vem com uma palavra, a gente lança algo que põe a pessoa, sabe, tão desanimada, tão triste. Amados, é tão difícil lidar com as pessoas. É tão difícil amar aqueles que, sabe, que lançam palavra em cima da gente. É tão difícil, amados, quando a gente escuta algo que nos fere, que nos machuca. Eu recebo inúmeras mensagens de mulheres, em geral, até mesmo de homens, falando que, né, as pessoas talvez discutiram, que as pessoas estão passando por lutas, que às vezes uma palavra destruiu completamente aquela pessoa. Tem pessoas, amados, que perdem o foco, perdem o ânimo. Eu já fui essa pessoa, sabe, de ouvir palavras e eu deitava na minha cama e eu ficava muito cabisbaixa. Eu perguntava para Deus por que eu estava passando por tudo aquilo. Eu nunca pensei em tirar minha vida, mas muitas das vezes quando eu ouvia palavras que me destruía, eu falava, Senhor, qual o propósito de eu estar vivendo e escutando tudo isso? Me leva, Jesus, eu não quero mais viver isso. Me leva, Pai, vem me buscar, porque eu tô cansada, o fardo tá pesado. Amados, então, Tiago, ele alerta que mesmo sendo um membro pequeno do corpo, a língua, ela tem aquele impacto que, sabe, ele constrói ou ele destrói. Ele também nos lembra que ninguém, por si só, pode domar a língua. Isso significa que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, para que as nossas palavras reflitam a graça de Deus. Amados, quando o furor chegar na sua vida, quando você tiver vontade de xingar, quando você tiver vontade de falar algo que vai destruir a vida de alguém, pare. Pare tudo o que você está fazendo. Respire e fala, Senhor, Espírito Santo de Deus, doma a minha língua porque eu não posso. Nós sabemos que nós precisamos aprender a ter domínio próprio. A palavra fala que nós precisamos ter domínio próprio. Mas muitas vezes na hora da raiva, a gente vomita palavras que não deveria sair da nossa boca. Amados, eu tenho pregado muito sobre Setembro Amarelo, né, nesses dias. Nós precisamos ter muita cautela a lançar, a vomitar uma dessas palavras em cima de pessoas. Às vezes você não sabe a fraqueza, o momento que ela está passando. Às vezes uma palavra lançada que sai da tua boca pode trazer uma destruição completa. Eu estava ontem conversando com um amigo e nós estávamos falando que teve um rapaz na cidade onde eu morava. Ele deixava inúmeras cartas falando assim que ele estava cansado, que ele tinha vontade de se matar por causa de, né, da vida social, dos amigos que não estavam nem aí, de pessoas que lançavam coisas sobre ele, que a família, né, discutia, brigava e acabava lançando palavras sobre ele. E ele dizia assim na carta também que inúmeras vezes ele ia em cima de um prédio, que ele subia o último andar, e de lá ele tinha vontade de se jogar. E ele escreveu isso inúmeras vezes, ele fez uma carta como se ele foi naquele lugar e ele desistiu e ele escreveu a carta. Hoje eu estive aqui, eu tive vontade de me jogar, mas eu não tive coragem. Hoje, dia tal, eu estive aqui e eu tive vontade de se jogar em cima desse prédio porque
As palavras que eu tenho ouvido têm sido um fardo para minha vida e eu não tenho suportado muito. Amados, ele escreveu uma carta cada vez que ele passava por discussões e por coisas que ele estava ouvindo, mas ele chegava no momento e ele não tinha coragem. E muitas vezes, amados, o suicídio, ele é muitas pessoas agem em silêncio. Você não sabe as dores que ela tem sentido e quando você de repente ouve, escuta a notícia que tal pessoa se suicidou. E muitas delas vezes, amados, deixam uma carta. O socorro, o pedido de socorro fica ali nas coisas dela e de repente a família encontra. E ali tem relatos muito tristes de que aquela pessoa estava passando por uma luta, uma depressão, uma ansiedade e uma palavra, uma única palavra teve o poder da destruição. Amados, o que eu falo para nós nessa hoje? Qual a aplicação que eu trago para a nossa vida nesse dia de hoje? Examine as suas palavras. Elas têm abençoado ou elas têm ferido? Busque um autocontrole, meus queridos. A língua, ela reflete o coração. A boca fala o que o coração está cheio. Peça a Deus que purifique as suas intenções. Use a boca para edificar. As nossas palavras, amados, elas têm que ser bênção. Que nossas palavras sejam instrumentos de cura, de paz, de encorajamento e não de destruição. Lembre-se, meus queridos, que uma língua controlada por Deus pode mudar destinos, mas uma língua sem freio pode causar uma destruição terrível. Amados, esses dias eu preguei, acho que foi na sexta-feira. Não deixe essa carta chegar nas suas mãos num momento importuno onde você vai ver que você foi a causa daquele suicídio, daquele problema que aquela pessoa estava enfrentando e ela desistiu. Não deixe de maneira nenhuma a morte chegar através de uma palavra lançada. Amados, isso é tão, tão sério que nós possamos olhar para nós dentro de nós e falar: Senhor, porque eu tenho sido essa pessoa difícil, ruim, aonde na hora da raiva eu lanço palavras. Pai, limpa meu coração, tira de dentro de mim essa mágoa, essa coisa ruim que eu sou. Amados, muitas vezes nós precisamos orar assim: Deus, limpa esse coração amargo que eu tenho, limpa esse meu jeito de ser. Amados, Deus nos agrada. Deus nos agrada quando nós temos uma boca amaldiçoada. A palavra está na nossa boca, seja ela de bênção ou seja ela de mal. Amados, que nós possamos neste dia tomar conhecimento das coisas que nós falamos. Lá em Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza come do seu fruto. Amados, nós temos que pensar que tudo que nós lançamos na vida de alguém, toda palavra que nós vomitamos na hora da raiva, ela vai surtir um efeito que você vai ter que colher cada palavra que você tem lançado. Porque o Senhor, Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel, mas Ele também é um Deus que ira. Então que nós possamos sempre fazer o melhor, que nós possamos verdadeiramente servir a Deus com alegria no coração. Que nós possamos pedir ao Senhor, Senhor, em nome de Jesus, Pai, tira
ruindades do meu coração, transforma. Peça para o Espírito Santo, transforma o meu ser, Pai. Eu não quero mais ser essa pessoa. Deus, eu não quero ser uma pessoa tóxica onde ninguém quer estar perto. Eu não quero ser essa pessoa tóxica que lança palavras em cima de um e de outro e por isso mesmo fica. Eu quero ter um coração bom, Senhor, segundo o teu coração. Ajuda-me, Pai, Espírito Santo de Deus, ajuda-me a ter um coração bom, aonde eu vou lançar palavras boas, palavras de vida. Ah, Deus, em nome de Jesus, transforma a minha vida. Ore, amados. Ore dessa maneira hoje. Peça ao Senhor que Ele reconhece, né, as suas ações, mas começa a colocar em prática coisas boas. Age da maneira certa, age do jeito que o Senhor gostaria que você agisse. Amados, faça essa oração. Senhor, eu reconheço que muitas vezes eu pequei com as minhas palavras. Ajuda-me, Senhor, a ter um coração bom, cheio do teu amor, para que a minha vida transborde bênçãos e não maldições. Espírito Santo, tome o controle da minha vida, da minha língua, para que eu fale somente o que edifica e glorifica ao nome de Jesus. Amados, todas as vezes que você for lançar uma palavra, pergunte assim: Senhor, o que eu vou falar agora glorifica ao Senhor? O que eu vou falar para o meu próximo agora te glorifica? Amado, se você está nervoso e na hora você não consegue controlar a tua boca, fecha a boca e sai de cena. Vai para o seu quarto e esfria a cabeça ali por alguns minutos. Mas jamais deixe de lançar uma palavra de bênção em nome de Jesus. Que você possa ser abençoado para a honra e glória do nome do Senhor. E fazer menção desta palavra hoje, colocar em prática na sua vida. Amém, meus queridos? Fiquem todos com Deus. Que a paz de Cristo esteja aí abençoando o seu dia de hoje, em nome de Jesus. Beijo, nos vemos na quarta-feira. Fiquem todos na paz.